Folha TV, apoio Plainge. Olá, está começando agora mais uma edição do Folha TV, uma parceria entre a Folha de Londrina e a UniTV. No programa de hoje vamos falar de problemas com o transporte, de intolerância à lactose e também de festival de teatro. Não saia daí, veja só o que a gente preparou para você. Região metropolitana de Londrina. As cidades estão integradas, mas há dificuldades de locomoção. Intolerância à lactose, o que é e quais os sintomas? Filo 2013, a edição deste ano começa em agosto, mas já teve espetáculo de lançamento. Fique com a gente, o Folha TV está só começando. A região metropolitana de Londrina está completando 15 anos. Se por um lado as barreiras geográficas praticamente não existem mais, ainda hoje os moradores sofrem para se locomover de uma cidade a outra. A ideia de fazer essa reportagem sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que transitam pela região metropolitana foi das próprias pessoas que enfrentam essa dificuldade. A gente ficou sabendo a história da Rosa, né, que vai para Jataizinho todo dia e ela notou que o movimento aumentou muito, que cada vez ela leva mais tempo e aí a gente resolveu investigar se esse problema afetava muita gente e se tinha alguma coisa sendo feita para melhorar. O dia mal amanheceu e já está todo mundo na rua. Não existe terminal para o transporte metropolitano. Os ônibus ficam na Avenida Leste-Oeste. A fila vai se formando na beira do meio-fio. Um a um, os usuários vão chegando e esperando em pé. Há ônibus para várias cidades vizinhas. Uma das linhas mais movimentadas é a Ibiporã-Cambé. Os coletivos param só mesmo para o embarque e desembarque de passageiros e logo partem. Tem todo o transtorno de você estar, que é difícil, a lotação, é tudo aquele... Você tem que estar deslocando. Olha a distância de Santa Casa aqui é bem longe, a gente não tem uma integração, né? Olha a distância, eu gasto 20 minutos na média até chegar aqui. Depois de um plantão de 12 horas. Pego um ônibus lotado. Aí atrasa, tem os atrasos, é complicado, mas mesmo assim, quer dizer, a opção é essa. Juraci trabalha das 7 da noite às 7 da manhã. Só pelas 9h30 da manhã, chega no Jardim Esperança, em Cambé. Já são 20 anos nesta rotina. Sobe tarifa, mas a gente não tem um conforto, não tem nenhum investimento. Colocar mais horários, né? Ter mais horários disponíveis, ter também assim, eu digo, além de mais horários, ter mais um certo conforto, né? Mais ônibus, era tudo que o seu Francisco queria. O porteiro também mora em Cambé e trabalha à noite em Londrina. E é aos sábados e feriados que ele sofre mais. Outra coisa, que nem a gente mora no Jardim São Paulo, é isso? Aí passa um ônibus 7h30, 7h40... né? O 15 para as 8 só que sobe lá em cima. O feriado, sábado, só sobe para lá 8h20. Quer dizer, quem sai do serviço 7 horas fica aqui no ponto das 7h20 até as 8h20. Porque não sobe nenhum lá em cima. E do Santo Amaro de Jardim São Paulo ele vai gastar
5 a 10 minutos. E eles não sobem lá. Inclusive, menos um 7h45 podia subir. Então é péssimo o nosso transporte. Mesma a situação da Aline. Para quem depende desse transporte metropolitano, o que faz falta também é um sistema integrado ao transporte coletivo urbano. E, claro, um terminal com um pouco mais de conforto e proteção, principalmente nos dias de chuva. Que nem quem trabalha à noite, que nem eu. A gente sai 7 horas, ônibus dia de sábado só 8h30. Então, imagina se pegar um dia de chuva, é bem complicado. Quando isso aqui não tá uma sujeira. Outro dia tinha um monte de cocô ali no chão, ali, olha, tava bem complicado. A região metropolitana de Londrina foi formalizada em junho de 1998. Está completando 15 anos. Hoje, além de Londrina, são mais 16 municípios. Recentemente, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeira discussão a inclusão de Arapongas. No entanto, o maior desafio ainda continua: integrar todas essas cidades com um transporte público eficiente. Quem pode não usa mesmo os ônibus. Daí o aumento do número de carros e motos nas rodovias que ligam as cidades. Uma pesquisa realizada por uma das empresas de transporte metropolitano apontou um aumento de 20% no tráfego da BR-369 e da PR-445. Nos horários de rush foram contabilizadas 40 motos por minuto nos semáforos de maior movimento. Trânsito intenso e pesado que chega a provocar atrasos em torno de 10 minutos. Por tudo isso, a queda no número de passageiros é uma realidade. Na Aviação Garcia, que responde pela linha Londrina-Rolândia, a média caiu de 95.900 pessoas por mês em 2007 para 82.200 em 2013. A TIL transporta hoje cerca de 17 mil passageiros por dia, em linhas que circulam em Londrina, Cambé e Ibiporã. Dados da empresa mostram que há 20 anos era o dobro. A Rosa vai e vem de Londrina a Jataizinho há 18 anos. Bem que tentou usar o transporte metropolitano, mas não deu certo. Então, a dificuldade que eu encontrei por exemplo, não ter um terminal integrado, né? A gente não entra dentro do terminal urbano, os ônibus ficam fora e não tem um local adequado, você não consegue sentar, você fica ao sol, né? Ou na chuva. E se você voltar num horário de pico, você não consegue pegar outro transporte coletivo para voltar para casa. Rosa mora em Londrina e 6 vezes por semana encara a estrada. São menos de 30 quilômetros de distância. Mesmo assim, é preciso sair logo depois das 7 da manhã. Às 8, ela tem que estar no CRAS de Jataizinho, onde trabalha como psicóloga. Depois do almoço, volta a Londrina para dar aulas de música. Para ela, o que mais estressa é o trânsito. O pessoal tem, assim, uma velocidade excessiva, né? Você às vezes está calmo, está na sua velocidade, mas a gente fica preocupado. Aí você está preocupado com o motoqueiro e acidente, sempre tem acidente na estrada, né? Então é bem desgastante. Mesmo sem fazer as contas, Rosa sabe que sai bem mais caro fazer o trajeto de carro, sem falar na correria e no estresse do trânsito. Mesmo assim, ela não pensa em desistir do trabalho em Jataizinho. Londrina vem sendo objeto de estudo de Tânia desde que ela chegou à cidade há 23 anos. Nos últimos 3 anos, ampliou o campo de trabalho para a região metropolitana. É o tema do pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, as dimensões espaciais de Londrina. Um dos tópicos é a ligação entre os municípios. Mas, antes de tudo, a professora afirma: Londrina não é uma metrópole. A cidade de Londrina ainda não apresenta as características que nós, na geografia, atribuímos a uma metrópole. Metrópole significa que a cidade tem um papel muito importante do ponto de vista da gestão, do controle, principalmente ligado à produção e reprodução do capital. Então, Londrina ainda não atingiu, não sei também se vai atingir, não se trata dessa questão, esse patamar do processo de controle da produção do capital. Então, este é um elemento muito importante que nós atribuímos às metrópoles. No entanto, Londrina apresenta várias características que se assemelham àquelas metropolitanas.
A professora do Departamento de Geociências da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, constatou realmente que as cidades da região metropolitana estão interligadas. No entanto, o chamado deslocamento pendular, o vai e vem dos trabalhadores, esbarra na falta de estrutura. Bom, o trânsito caótico ele se vincula a alguns fatores. O primeiro fator é que a infraestrutura da região metropolitana, como de todo o norte do Paraná e do Brasil, está carente de investimentos há muitas décadas. Somente agora, no governo federal, com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é que nós temos visto investimentos na área de infraestrutura. No entanto, esses investimentos estão começando. Eles não foram ainda suficientes e nem houve tempo para que esses investimentos efetivamente se realizem e que resolvam os gargalos todos que nós temos. Apesar disso, a conclusão é que é possível corrigir os problemas, mas para isso é preciso investir e bastante. Acho que o primeiro encaminhamento está no âmbito da própria Comel, que é a coordenadoria da região metropolitana, que lamentavelmente é uma coordenadoria que não tem tido condições de fazer muita coisa em direção ao planejamento no âmbito da região metropolitana. Região metropolitana é isso. Trata-se de uma unidade de planejamento para conseguir verbas, para desenvolver projetos, para implantar projetos, para resolver os problemas que são comuns a uma região metropolitana. E a seguir, o que muda na vida de quem tem intolerância à lactose. Quem gosta, parece quase impossível retirar completamente leite e derivados e até chocolate da alimentação. Pois é, para quem tem intolerância à lactose, tem que ser assim. E você sabia que a doença pode simplesmente surgir do nada? É isso mesmo. Por isso, confira algumas outras informações sobre esse assunto. Vitor Hugo era daqueles consumidores assíduos de leite. Cerca de 1 litro por dia e pelo menos um iogurte. Isso até que ficou muito doente. De repente, em 3 meses, perdeu 20 quilos. Sim, eu sentia muita fraqueza, assim, em coisas simples. Então, subir um andar de escada, eu passava mal, assim, parecia que o corpo não respondia, sabe? Então, minha respiração ficava muito diferente, batimento cardíaco ficava muito diferente. Às vezes, assim, a minha visão ficava meio opaca, parecia que ia desmaiar. Era uma sensação de que ia desmaiar, que ia acontecer alguma coisa, assim. Procurou um endocrinologista e nada. Depois, uma nutricionista. Como teste, eliminaram o leite da dieta. Logo, voltou a ganhar peso. Um alergista confirmou o diagnóstico: intolerância à lactose. Esse médico fez vários exames, disse que eu estava com alguns problemas com nutrientes, vitaminas, tudo, mas não sabia exatamente o que era, me pediu para procurar uma nutricionista. E quando cheguei nessa nutricionista, ela fez uma dieta alimentar e disse: olha, você vai comer a cada 2 horas e vamos retirar tudo que tem leite para ver se é o leite que está causando alguma coisa, né? E nesse período de uma semana eu acabei engordando uns 3 quilos, então voltei. E daí ela disse: olha, é um tipo de intolerância à lactose, a gente vai ter que fazer uma readaptação alimentar, procura um médico para ver certinho, faça uns exames, mas muito provavelmente é isso. Então... Isso foi há quase 2 anos. Desde então, Vitor Hugo teve que mudar completamente a alimentação. Eu fazia muita ingestão de leite, eu tomava muito leite, era parcialmente uma caixa por dia, assim, e
eu tive que cortar tudo. Então, assim, iogurte, que eu gostava muito, queijos, bolacha, chocolate, tudo teve que ser cortado. Então, assim, coisas comuns do dia a dia eu tive que retirar tudo teve que ser alterado. Hoje ele perde bem mais tempo no supermercado. O problema, segundo Vitor Hugo, é a falta de informações ao consumidor nos produtos, até porque a lactose está presente em vários alimentos. É muito difícil encontrar produtos que contenham escrito no rótulo, assim, sem lactose. Normalmente, os que tem, vem atrás, no verso, lá embaixo, no finzinho, depois dos ingredientes, vem assim, produto sem lactose, junto com o produto sem glúten, sabe assim? Isso você tem que ficar muito atento. Mas Vitor Hugo garante, é possível sim conviver com a doença. Até em situações que às vezes não tem escapatória, que você às vezes vai jantar na casa de alguém e tem, por exemplo, algum alimento que contém leite. Até você tenta fazer uma ingestão menor, assim, você sabe que vai ter alguns efeitos colaterais depois, mas eu acabei já me adaptando bem a eles. Então, assim, tem um remédio que você compra e costuma carregar junto, então quando não tem saída, você ingere aquele remédio, né? Que não pode utilizar sempre, mas você acaba se adaptando. Então, tipo, eu me adaptei bem, assim, acho que hoje não é algo que me afeta tanto, assim, as pessoas que convivem comigo sabem, então, tipo, Páscoa, por exemplo, eu ganhei chocolates diferentes, foi bacana, assim. E isso é mais comum do que se imagina. Estima-se que mais de 40% da população brasileira tenham algum tipo de intolerância à lactose. Há graus diferentes da doença e com um detalhe: na maioria dos casos, ela surge na fase adulta e sem nenhuma relação com herança genética. A intolerância à lactose não é um caso grave que vai ter alguma repercussão no organismo, tá? Não vai deixar nenhuma doença mais grave. Mas assim, o desconforto que o paciente sente é muito grande. Então, é importante ele tratar, porque é um desconforto que às vezes o priva de ir em festas, reuniões de amigos, tal. Porque, eu vou chegar lá, vou comer e vou passar mal, né? Então, é interessante fazer o diagnóstico. Às vezes o diagnóstico é até clínico, o paciente mesmo em casa, eu vou tirar tudo que tem leite. E daí ele vê que realmente ele passa bem, né? Ou daí procura o médico, a gente faz o teste e depois é feito a indicação desse medicamento. A médica esclarece ainda que a intolerância à lactose é diferente da alergia ao leite, que costuma afetar os bebês. Existe a intolerância à lactose, que é uma deficiência parcial ou total do organismo de digerir esse açúcar do leite, que é a lactose, tá? Agora, existe a alergia ao leite, que daí é uma alergia à proteína do leite, no caso a caseína, tá? Então, existe essa diferença. A alergia aparece normalmente em bebês, onde o aparelho digestivo e o sistema imunológico ainda é imaturo, então aparece mais em bebês, em criancinhas, que com o decorrer do tempo a tendência é desaparecer. Já a intolerância à lactose é o contrário, ela aparece na vida adulta e a tendência é permanecer. Uma pessoa que procura o consultório com um quadro de intolerância à lactose, eu já converso. Por um bom tempo, às vezes até para sempre, vai ficar com essa deficiência. Quem tem intolerância severa à lactose não se adapta a nenhum derivado do leite. Já nos casos mais leves, é possível até consumir alguns tipos de queijo. Os amarelos, mais gordurosos, têm menos lactose. Já os brancos têm mais lactose. Existem a substituição dos queijos, no caso. Por exemplo, o queijo branco é o queijo que... Os brancos são os que mais têm que tem a lactose. Daí você, no caso, eu não consigo ficar sem um queijo. Então existe o brie, camembert, o próprio cheddar, que são os queijos mais amarelos. São mais gordurosos, mas têm menos teor de lactose. A médica lembra que o leite é rico em cálcio. Por isso, outros alimentos devem suprir essa falta. Porque a gente fica preocupada mais em relação à absorção do cálcio. Existem outros alimentos que nós podemos tirar o cálcio, tá? No caso, brócolis, feijão, gergelim, nozes, amêndoas, tá? Esses alimentos assim, que podem ser substituídos, tá? E se a vontade de consumir algum produto à base de leite for incontrolável, a medicina dá uma forcinha: comprimidos de lactase.
Existe medicamentos no Brasil, o medicamento é manipulado, nós não temos nenhuma indústria farmacêutica que produza esse medicamento, tá? Que o paciente possa se prevenir. Vai comer alguma coisa com leite, ele usa o medicamento para poder ajudar na digestão dessa lactose. E em instantes, o Filo começa em agosto, mas já teve espetáculo movimentando a cidade. Um festival que nasceu estudantil e foi conquistando espaço ao longo dos anos e reconhecimento, inclusive internacional. Estamos falando do Filo, o Festival Internacional de Londrina, que está completando 45 anos. Veja só as atrações desta edição 2013. Não fale assim do seu pai. É a verdade. Ele trabalhou a vida inteira, desde os 15 anos, naquele buraco. É isso que está matando ele. Não tem jeito. Em algum momento da vida, essa relação entre pais e filhos fica intensa. E esse é o foco de esta criança. Primeira montagem da Companhia Brasileira de Teatro de Curitiba, com a atriz Renata Sorrah, com direção de Márcio Abreu. O texto é do dramaturgo francês Joël Pomerat, que numa linguagem direta, nua e crua, expõe essa relação. Sua mãe vai ficar surpresa de te ver de volta tão cedo. Ela vai ficar contente. O espetáculo já conquistou os prêmios Shell de direção, atriz, iluminação e cenário. Renata Sorrah interpreta 7 personagens. Esta criança antecipa um pouco do que vem por aí, na edição 2013 do Filo. Foi um dos espetáculos de lançamento do Festival Internacional de Londrina. E para que as outras crianças e seus coleguinhas de escola fiquem com inveja de uma mãe tão bonita, tão... Completando 45 anos, o Filo quer ter a participação de 45 companhias de teatro. Uma das mudanças é na data. A edição 2013 e 2014 será realizada em agosto e setembro, por causa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, que serão disputadas no Brasil. E se der certo, a edição 2015 também pode manter essa data. Olha, essa é uma proposta que a gente fez para este ano e para o próximo ano, quando nós teremos a Copa do Mundo em junho, que inviabilizaria a realização do festival nesse período. Mas pode ser. O festival ele não tem a obrigação de acontecer em junho, ele pode acontecer em qualquer período do ano. Lógico que no verão ficaria muito complicado, porque aí nós não temos espaços com ar-condicionado, por exemplo, que seria muito complicado para o público e para os artistas. Então, ele acontecendo no período de junho até setembro, a gente acha que é possível. E pode ser que a gente mantenha essa data, sim, mas isso não é certeza. Durante a coletiva de lançamento do Filo, que será realizado de 23 de agosto a 7 de setembro, foram apresentadas algumas novidades. Uma delas é a venda de ingressos pela internet. Agora, nós vamos abrir a venda a partir do dia 1º de agosto pela internet e também no Catuaí Shopping. 40% dos ingressos vão ser vendidos pela internet, online, e os restantes 60% só na bilheteria física do Shopping Catuaí. A gente acredita que isso vai facilitar bastante, pelo menos uma grande parte vai conseguir comprar pela internet, então isso talvez contribua bastante para a agilidade da nossa bilheteria. E mais, o Cabaré do Filo vai voltar. Será de 29 a 31 de agosto e de 5 a 7 de setembro.
A gente pretende fazer o cabaré este ano, a gente está consciente de que ele faz parte da história do festival e nesses 45 anos seria importante que ele voltasse dentro dos moldes que ele foi criado, com a intenção de unir as pessoas que fazem parte da programação com o público, com os artistas que estão assistindo ou participando de alguma atividade no festival. A ideia de congregação mesmo, um local onde as pessoas possam se encontrar, discutir determinado espetáculo que eles viram no dia anterior ou imediatamente antes do show, do cabaré. Então, um lugar de confraternização. Para a edição 2013, já estão confirmadas 27 companhias, 6 internacionais. A programação ainda vai ter outras. A presidente de honra do Filo, que acompanha o festival desde o início, lembrou como eram os ensaios na época da censura. E que um festival que começou na época de chumbo, né? Em 1968, e quando era proibido, nem se podia falar. Nós acho que começamos até porque eles não tinham nem ideia que podia estar acontecendo aquilo. Mas quando eles tiveram ideia, eles marcaram bem. A coisa foi feia, né? E nós tínhamos que driblar a censura. E a gente acabava se divertindo, porque, por exemplo, a gente estava fazendo ensaio lá, lá naquele teatrinho do café, ali do Instituto do Café, pequenino, né? E estávamos fazendo um espetáculo, não me lembro bem qual era, um dos primeiros que nós fizemos. E nós dávamos um tom mesmo de revolta, o tom que tinha que ser dado, que eram todas peças políticas mesmo, né? E de trabalho social. E então, de repente, e ficavam duas pessoas lá na porta, vendo. Aí, quando ia chegar a Polícia Federal, eles iam assistir os ensaios, né? Então, eles davam sinal e os atores no palco mudavam tudo. Então, aquilo que tinha que ser falado com força, porque não sei se, não sei o que, mudava até palavras. Era muito divertido, a gente não aguentava, a gente saía de perto e ia rir lá longe. Nitz Jacon também lamentou a ausência do Ouro Verde e de um teatro municipal. Não precisamos de um teatro grande, a gente faz em qualquer lugar teatro, você pode fazer em qualquer lugar. Mas há espetáculos que você só pode fazer num teatro. E então, o Ouro Verde é indispensável, até porque ele é uma obra-prima erguida por uma planta do Artigas, um grande arquiteto da nação, né, do Brasil, e ele recebeu gentes extraordinárias. Nele, a história do Ouro Verde tem que ser contada um dia das pessoas que passaram por lá, as coisas que aconteceram, aquelas que foram doídas e aquelas que foram grandiosas. As obras do teatro que está aprovado no projeto estão em andamento, então existe uma previsão até março de 2014 para a utilização da primeira parcela da verba e aí fazer as obras de terraplanagem, fundação, estrutura que vai ser erguida, enfim. A partir daí, nós temos um valor aprovado no orçamento federal. Hoje é um valor de 40 milhões, é o que está lá colocado no orçamento. Se a gente conseguir a liberação desse recurso, no ano, né, então esse ano e no ano que vem, a gente já dá continuidade. E, assim, é muito importante, por quê? Porque o prefeito, né, ele abraçou essa construção e ele entende isso também como um fator de desenvolvimento da cidade, né? E a questão de termos espaços, ela é urgente. Mas com ou sem Ouro Verde e Teatro Municipal, o Filo segue adiante. Afinal, são 45 anos de história, de identidade com a cidade e de reconhecimento até internacional. É um festival muito importante. Se a gente considera que ele vai fazer 45 anos e essa é uma edição, você não tem interrupção, e a partir dele a gente tem tantas coisas, né? Ele é importantíssimo para a cidade. A memória cultural, a existência cultural de uma série de coisas aqui na cidade passou pelo Filo. As pessoas que acompanham o festival podem ter certeza que nós faremos mais uma grande edição do festival que vai contribuir ainda muito mais para a história cultural da cidade.
o Folha TV de hoje fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.